Para que fique bem claro que Paulo pregava o conteúdo dos evangelhos, que estava vigente naquela época na forma de tradição oral, nós temos que ver que Paulo tinha que cumprir os requisitos que os outros apóstolos cumpriram, mesmo que de uma forma direta da parte do Senhor. Paulo tinha que ser testemunha da ressurreição de Cristo. Foi o que Pedro disse no seu sermão em Atos dos Apóstolos, para escolher um substituto a Judas. Pedro disse que o substituto, ou o novo apóstolo, teria que ser igual a eles, testemunha do batismo de Cristo, desde que quando Jesus foi batizado até a sua ressurreição. Nós sabemos que Paulo não andou fisicamente com Cristo, porque enquanto Cristo estava na terra, na Palestina, provavelmente Paulo estava em Tarso. Então, o Senhor, para o qualificar, deu isso tudo para Paulo de uma forma direta, sobrenatural e de uma forma muito especial. Paulo, aos Coríntios, quando foi falar da Santa Ceia, ele disse: Irmãos, portanto, o que eu recebi do Senhor foi o que eu também vos ensinei. Paulo declara que ele recebeu do Senhor o ensino da Santa Ceia. E sabendo que Paulo precisaria de ter os argumentos dos evangelhos como os outros apóstolos, o Senhor não ensinou para Paulo somente o conteúdo da Santa Ceia. Mas Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz que o evangelho que ele pregava, ele não recebeu de homem nenhum, não tinha aprendido com homem nenhum, mas tinha recebido por revelação. O evangelho que ele pregava não era um outro evangelho, era o mesmo evangelho que os apóstolos pregavam, só que recebeu de uma forma diferente, porque ele foi um apóstolo escolhido diretamente pelo Senhor Jesus. Então, fica óbvio de deduzir, fica claro, não precisa um esforço mental muito grande para entender que o próprio Paulo disse que ele recebeu por revelação os fatos ocorridos na Santa Ceia e também recebeu por revelação o conteúdo do evangelho que ele pregava. Ele pregava o evangelho que os mesmos apóstolos pregavam, porém com um aprofundamento bem maior, uma clareza dos mistérios de Deus bem maior, mas era o mesmo evangelho, porque não existe dois evangelhos, existe somente um evangelho. Quando Paulo ia fundar uma igreja, ele pregava os evangelhos, o conteúdo do ensino de Cristo, aprofundando e dando clareza àquele mesmo ensino. Depois que Paulo saía, as igrejas ficavam fundadas, formadas, às vezes ficavam até décadas. Quando surgia um problema, como Paulo era o pai espiritual, então eles levavam até Paulo o problema e Paulo escrevia uma carta enviando para aquela igreja. Fica claro nós entendermos que Paulo não pregava os conteúdos das suas cartas, mas sim do evangelho revelado por Jesus Cristo.